Você nunca mais pensará igual, você nunca mais viverá igual. Deus vai mudar você. Abra o seu coração, abra a sua vida e deixe que a voz do Espírito Santo fale no seu coração. Mateus capítulo 9 e versículo 9, por favor. Partindo Jesus dali, viu sentado na coleteria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. O original aqui diz que ele imediatamente se levantou e seguiu. Ele não fez pergunta nenhuma. Ele se levantou e seguiu. Vamos orar, por favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou a Ti a honra e a glória e o louvor por estar aqui em Belo Horizonte, Brasil, nesta noite. Eu me humilho diante da Tua presença e reconheço a minha dependência diante de Ti. Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus, eu te peço que somente a voz do Espírito Santo se ouça e que Tu nos fales com poder e autoridade nessa noite, porque quando Tu falas, ninguém se pode mover. No nome que é sobre todo nome, no nome do único Deus, do verdadeiro Deus, do Deus de Israel, Yeshua Yamashiach, Alamalechim Kadosh, o Messias, o Deus Todo-Poderoso. É no nome deste Deus que estamos aqui nesta noite. Fala-nos com poder, fala-nos com autoridade. Importa que eu diminua e que Tu cresça, e que Tu sejas louvado nesta noite, sabendo que a excelência está em um vaso de barro, para que a glória e a honra seja Tua. Te pedimos isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poder sentar, por favor. Obrigado. Eu tenho trazido alguns dos nossos vídeos e os áudios cassetes que o nosso ministério tem produzido. A maioria deles estão em espanhol e inglês. Somente 12 mensagens que estão em português. Nós não somente temos pregado aqui nos Estados Unidos, ou lá onde nós moramos, mas temos pregado em 49 países em todos os continentes do mundo. E é à medida da colaboração de vocês e de outras partes do mundo onde vamos, que podemos seguir adiante. Ao final, você pode levar essa folhinha. Ela está, de um lado são os vídeos que nós temos produzido, e do outro lado estão os áudios, cassetes que nós temos produzido. Dos áudios temos editado essa escola. Eu somente trouxe 12. Está em espanhol, é a Escola de Evangelismo e Missões. É o manuscrito original do que eu ensino na Universidade William Carey, o Centro de Missões Mundiais na Pasadena, onde eu ensino, leciono missões. Se você tem o desejo ardente de ganhar almas para Jesus, de estudar sobre evangelismo pessoal, evangelismo massivo, e estudar sobre as seitas falsas e falsas religiões, essa é uma escola. São 8 horas de ensinamentos e está em espanhol. O espanhol é muito similar ao português, você pode entendê-lo perfeitamente. É o que eu ensino na Universidade William Carey, o Centro de Missões Mundiais na Pasadena. Também temos trazido somente 4 das séries de escatologia. A escatologia é a parte da teologia que ensina as profecias e o seu cumprimento. Eu levei 6 anos para fazer, desde Gênesis até o Apocalipse. São todas as profecias. Do lado dos vídeos cassetes, eu também trouxe muito pouco, somente trouxe alguns vídeos para compartilhar e que o ministério se deixa a conhecer. O primeiro se chama The Rich Young Man, o jovem rico. El Joven Rico está em inglês, espanhol e russo, da nossa última cruzada na ex-União Soviética em 93. Em 1985 nós fomos em todos os países detrás da cortina de ferro, do que foi Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Iugoslávia e a ex-União Soviética. Nós contrabandeamos 100 mil Bíblias detrás da cortina de ferro com outras missões cristãs. Depois, algum dia, terei talvez a oportunidade de falar de experiência quando a KGB nos tomou na cidade de Bratislava, entre Tchecoslováquia e Rússia, e nos devolveram a Moscou, e os russos quebraram as minhas pernas. Isso foi em 85, onde tivemos alguns problemas lá. 8 anos depois, o governo de Boris Yeltsin, até hoje minha esposa e eu não sabemos como foi. 8 anos depois, o governo de Boris Yeltsin
nos convidou para pregar em uma base militar soviética de Moscou, no Kremlin, no Ministério de Defesa. Até hoje nós não sabemos como foi. Nós fomos com um visto humanitário diplomático ao nível do governo e levamos 16.000 Bíblias para serem distribuídas a todas as bases militares de toda a União Soviética. Se alguém me dissesse a mim, 10 anos atrás, que eu regressaria à União Soviética e que o maior comandante, o chefe do Estado-Maior, mandaria os caminhões do exército para trazer as Bíblias, ainda com o martelo e a foice, no fardamento do exército da União Soviética, se alguém me tivesse dito isso, eu não teria crido. Quem tivesse crido tal coisa? Deixa eu lhe dizer uma coisa, foi um milagre. 250 soldados soviéticos que nunca ouviram a palavra do Senhor anteriormente entregaram o seu coração a Jesus. Isso somente Deus pode fazer. Isso não é trabalho de um homem, isso é trabalho de Deus. Aqui você poderá ver as vistas, não as vistas, slides. Os slides de Moscou, e quando o chefe do Estado-Maior da União Soviética, que foi enviado para observar a cruzada, foi o primeiro a levantar a sua mão e receber a Jesus. E através do intérprete ele disse com lágrimas nos olhos, o que o sistema socialista não pôde ter feito em 73 anos de governo, Deus fez nessa noite, converter a minha alma e o meu coração. Bendito seja o nome do Senhor. O nome dele é Vialeshka Popovsky. O segundo se chama Para Deus Não É Nada Impossível, está em russo, espanhol e também inglês. E o terceiro se chama He Came to Set You Free. Ele veio para fazer o livro, está em inglês, espanhol e russo, para que você possa aprender a dizer comigo Slava Bogu. Diga comigo, Slava Bogu. Muito bem, Slava Bogu. Quer dizer, glória a Deus. Isso foi tudo que nós aprendemos lá na Rússia, deixa eu dizer. Slava Bogu. Outros títulos incluem rapidamente Quem é Jesus Cristo, é 1h30 em espanhol. O gozo do Senhor nas provas e tribulações, também em espanhol. Como está o altar da sua consagração, também em espanhol. A vitória e o poder do sangue de Jesus e a eficácia. Alguns teólogos alemães, ingleses, dizem que o sangue de Jesus perdeu o seu poder. Isso é mentira. O sangue de Jesus jamais perderá o seu poder. A vitória de Cristo sobre os demônios é um estudo detalhado sobre o crescimento do satanismo. O poder da unção de Deus trará o avivamento, o discernimento da luta espiritual. O Espírito Santo nos ajuda na oração. O apóstolo Paulo disse, não sabemos como orar, nem pedir como convém, mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós. Essa palavra no grego é sunantilan banomai, é Deus colocar o seu coração em nós e nós sentir o que Ele sente. O poder do louvor, esse é fora de série. A grandeza dos atributos de Deus e o seu incomparável poder. É 1h30 sobre o caráter de Deus, a personalidade de Deus, a determinação na perseverança na oração trará a resposta, e o poder extraordinário da fé e a cura divina. Esse, irmãos, quero que você possa prestar muita atenção nesse que eu vou lhe dizer agora. Se chama Que vem os seus filhos, está em espanhol. Que vem seus filhos nos Nintendos e nos dibujos animados na televisão. Que os seus filhos estão vendo, preste atenção, nos desenhos animados e nos Nintendos e nos Super Nintendos. Essa foi a experiência que nós tivemos com Catherine e Junior quando nós compramos toda a coleção dos vídeos da Disney para Catherine e Junior. Preste atenção. Depois de 3 meses, os nossos filhos mudaram de uma maneira tão radical que você não pode ter ideia. A vida da Catherine e Junior era levantar, colocar uma música cristã e olhar um vídeo cristão. Depois de 3 meses que compramos toda a coleção dos vídeos da Disney World e Disneyland, Catherine tinha medo de dormir no seu quarto, Junior tinha medo, estavam rebeldes, estavam enfermos. E uma vez, Catherine veio a mim e me disse, papi, eu não quero mais a Jesus, solamente Beauty and the Beast. Eu não quero mais a Jesus, somente a Bela e a Besta. Eu levei um choque. Damaras e eu começamos a orar e investigar uma semana inteira o que é que estava acontecendo dentro da nossa casa. Deus nos deu uma escritura, escute. Em Deuteronômio 7:26, eu quero que você escute muito bem, porque a maneira que eu anuncio este vídeo, você é ministrado. Deuteronômio 7:26 diz:
você não trará na sua casa nada que seja maldito, nem, escute bem, não traerás a tu casa nada que seja maldecido o malo, ou bajo maldição, porque tu vas estar bajo maldição. Deuteronômio 7:26, você pode ler. Deus nos deu essa escritura, que não deveríamos trazer para nossa casa nada que fosse baixo maldição. Quando nós fomos examinar, escute bem, examinar os vídeos da Disney, nós ficamos impactados, escute bem, com o nível de bruxaria, satanismo, pornografia e espiritismo nos vídeos da Disney. Eu somente lhe vou dizer alguns nessa noite, porque o tempo não permite, porque eu quero que a sua casa seja livre, como a nossa casa foi livre. Por exemplo, no vídeo de Beauty and the Beast, como se chama aqui no Brasil? O Beauty and the Beast. Quando a bruxa não permite que o rapaz, quando o rapaz não permite que a senhora durma e descanse no palácio, o que ele faz? He cast a spell. She cast a spell. Lo coloca uma maldição, o amaldiçoa, coloca um feitiço e o transforma em uma besta. Isso é exatamente o que o diabo faz em uma pessoa que não tem Jesus. Por exemplo, no vídeo de Mermaid, como se chama? Mermaid, The Little Mermaid, aqui no Brasil. Linda Sereia. Veja aqui, meu querido, quero que você veja a capa da sereia. Se você parou para pensar e para examinar na capa, a coluna terceira da mão direita para a esquerda é o membro genital, o membro sexual do homem parado para cima. Este vídeo de Little Mermaid é um vídeo de pornografia infantil. Is a child pornography video. É um membro sexual masculino parado para cima, a terceira coluna do palácio. Deixa eu lhe dizer que na boda da Little Mermaid, Ariel se excita sexualmente. Onde você viu um desenho excitar-se sexualmente? Detrás da música onde diz kiss the girl, beije a moça, há um grupo jamaicano falando palavras africanas para amaldiçoar a cada criança que está escutando o vídeo. Escute, neste vídeo de Little Mermaid, como é que é? A pequena sereia, obrigado. Ademais de ter um membro sexual do homem na coluna, na capa do vídeo da Disney, a bruxa diz para ela: você deve dar-me algo em câmbio. Você tem que dar-me algo para mim, para que eu faça você casar com um príncipe. E ela diz: what I have to give you, que eu tenho que dar para você. Sabe o que a bruxa lhe diz? I want your voice and I want your soul. Eu quero a sua voz e eu quero a sua alma. São mensagens subliminais, se diz? Escondidas, ocultas, detrás dos vídeos da Disney. Por exemplo, há um vídeo agora que está causando muita sensação. 101 Dalmatians, 101 dálmatas. Você parou para pensar o nome da bruxa? Cruella de Vil. O nome dela não é de Vil, é Devil, diabo. Cruella de Vil. Tudo que você tem que fazer é invertir as palavras e você terá The Cruel Devil, o diabo cruel. O diabo cruel, Cruel Devil. Na placa do carro dela está escrito Devil, diabo, não está escrito Devil. A palavra devil é D-E-V-I-L-L-E, mas o nome dela é D-E espaço V-I-L, Devil, o diabo cruel. Há um filme que vai sair esse ano que se chama Hércules. Eu já ouvi lá nos Estados Unidos. Escute, o demônio sai do meio do abismo e diz: my name is Hades. O meu nome é Hades, palavra grega de Hades, Tártaro, inferno, Geena. The Lord of the Dead, o Senhor dos mortos. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a meta do diabo é destruir estas crianças de hoje, para que o dia de amanhã não haja candidatos ao ministério. O diabo não precisa tirar as nossas crianças da igreja,
Ele o está destruindo na sala da sua própria casa. Sua própria casa. Por exemplo, no filme de Robin Hood, ele se disfarça de uma cigana, coloca uma bola de cristal e diz: vamos ler o futuro. E ele diz ao príncipe João, antes de roubar o seu dinheiro, the little John, ele diz: silêncio, porque vou fazer conjuros. O conjuro é a maneira que os satanistas chamam os demônios e dizem: espírito das densas trevas, ele diz: vem. Quem você pensa que ele está invocando para vir à sala da sua casa? Nós estamos buscando um avivamento, mas nossas casas estão cheias de coisas dedicadas ao diabo. Ao diabo. Por exemplo, no vídeo de Aladdin, como se diz Aladdin? Aladino. Se você para o vídeo em slow motion, devagar, não sei o que chama, slow motion, você coloca devagar, você verá que ele diz tão rápido, mas você não pode entender. Ele diz: good teenagers, take off your clothes. Ele está dizendo: crianças boas e adolescentes, tire a sua roupa. Lá na Califórnia agora, eu fui pregar em uma igreja. Uma mãe de uma criança veio chorando depois que o viu e disse: Dr. Irion, eu estava lavando a roupa na garagem. Quando eu voltei à sala para buscar mais roupa, a minha filhinha de 5 anos se estava tirando a roupa. E eu disse para ela: what are you doing? O que você está fazendo? E a minha filhinha me disse: well, mother, Aladdin told me to take my clothes off, and I'm taking my clothes off. Aladdin me disse a mim para me tirar a minha roupa, e eu estou tirando a minha roupa. A mãe buscou na fita onde o Aladino tinha dito, não encontrou. Sabe por quê? Porque não foi feito para os adultos. Essas mensagens ocultas foram feitas para as crianças. A meta do diabo é destruir a essas crianças. E não queira ser tão inteligente, porque o diabo é mais inteligente que eu e do que tu. A meta do diabo é destruir a essas crianças. Se ele consegue destruir a essas crianças, não haverá igreja nem ministério no dia de amanhã. Por exemplo, no vídeo de Snow White and Sleeping Beauty, a bruxa diz: invoca os poderes do inferno contra você. Como se chama o gato no vídeo da Cinderela? Se chama Lucifer. No vídeo da Cinderela se chama Lucifer, o gato. Lucifer, o diabo. A quem você acha que a Cinderela chamava na sala da sua casa quando ela dizia: Lucifer, come to me? Satanás, vem a mim. Você crê que a Disney não podia ter colocado o nome de um gato um outro nome? Teria que ser Satanás? Você não crê que é uma meta do diabo para destruir a sua casa? Lá em Nova Jersey, pregamos na maior igreja de fala hispana do estado de Nova Jersey em novembro. Quando eu terminei de pregar, a esposa do pastor saiu correndo para a plataforma chorando. O pastor tomou suas 3 filhas e me disseram: Irion, agora mesmo, ore pelas minhas crianças agora mesmo. Por quê? Porque cada vez que as minhas filhinhas, 3 filhos pastor, olham o vídeo da Cinderela, as minhas 3 filhinhas brincam como se fossem os personagens da Cinderela. A filhinha maior é a madrasta, a menor é a Cinderela e a do meio é o gato. Sabe como a filhinha dele dizia? I am Lucifer. Eu sou o diabo. Eu sou Lucifer, Satanás. Tem um vídeo que tem causado sensação tremenda, se chama Pocahontas. Você sabe o que quer dizer a palavra Pocahontas? Você já estudou essa palavra indígena, o que quer dizer Pocahontas? É uma palavra indígena com 2 sentidos. Poca, espírito. Hontas, abismo. Espírito invocado do abismo. Quando você diz Pocahontas, você está chamando o diabo ao lado do seu lado e ao lado dos seus filhos. A mensagem de Pocahontas é que à medida que toca os tambores, o espírito da Pocahontas é invocado do meio do abismo e aparece num tronco de uma árvore, e a criança vai consultar o espírito de alguém que morreu faz 400 anos. A Bíblia chama de espiritismo consultar os mortos. A Bíblia chama de espiritismo. Isso que a Disney está ensinando: pornografia, espiritismo, satanismo e destruição aos nossos filhos. Há um vídeo chamado The Lion King, o Rei Leão, o Leão Rei. A revista Time disse que é o vídeo mais sujo, mais perverso e carregado de violência que nenhum outro vídeo a Disney jamais produziu. Que as crianças que olham o Lion King hoje serão os assassinos amanhã. Você sabe quem produziu o vídeo de Lion King?
foi um homem homossexual que já morreu de AIDS em Nova York. Se chamou John Smith. Ele que criou, segundo o filme, o leão que caminha afeminado. Onde é que você viu um leão afeminado? A música do Lion King é da nova era de Shirley MacLaine. Por isso as crianças ficam vidradas, porque a música é uma música do inferno, é uma música dedicada ao demônio, e as crianças ficam impactadas com a música. Escute, quando Rafiki unge ao leão rei, ele lhe diz: vou ensinar você a falar com seu pai que morreu. Como se chama isso? Espiritismo. Ele lhe diz: look to the stars, the spirit of the star will guide you. Olhe as estrelas vão guiar você. O espírito das estrelas, astrologia. E lhe diz a Simba: está bem que você tenha matado. Matar é normal. Não te sinta mal por ter matado alguém. Qual é o impacto psicológico numa criança? Quando o vídeo lhe está dizendo a ela que ela pode matar alguém. Lá na Califórnia, há 8 meses atrás, uma criança de 11 anos de idade olhou o vídeo de Lion King 12 vezes em um dia só. Quando chegou a noite, ele tomou um machado e desquartizou a mãe. Desquartizou, se diz? A cortou em pedaços. Ele chamou o 911, que é o número de emergência. Quando a polícia veio, o irmão dele de 15 anos, que saltou pela janela e quebrou os 2 pés, deu ao reporte à polícia que ele ouvia quando seu irmão de 11 anos matava a mãe com machado. O irmãozinho dizia: The Lion King says I can kill you. O vídeo do leão rei diz: eu posso matar você. Lá nessa igreja em Nova Jersey, uma mãe veio a mim ao fim do culto e disse: Dr. Irion, agora eu entendo, escute bem, o comportamento do meu filho de 9 anos de idade, depois que eu comprei o vídeo do leão rei. A criança despertava à noite e dizia: I will kill you, I will kill you. Eu vou matar você, eu vou matar você. A mãe vinha nele, orava por ele, passava. Um dia ela estava cortando o frango para fazer a comida antes do culto, e o garoto ficou entre a cozinha e a sala. A mãe disse que ele se transformou o rosto dele, e ele olhou para ela e disse: Mother, can I have your knife? Posso ter a sua faca? Ela disse: não, é muito perigoso. Por que você quer? Sabe o que o garotinho disse? Porque eu quero matar você, porque o Lion King me disse que eu posso matar você. São mensagens subliminais, ocultas. E se você para o vídeo de Lion King, o Rei Leão, o Leão Rei, em slow motion, quando ele pega com as patas no chão e as partículas do pó que se levantam no meio da televisão, forma a palavra sex. S-E-X, sexo. E você ainda crê que Disney é entretenimento familiar? Do you really believe that? Você crê que a Disney é para crianças? E vou apresentar isso, você nunca viu na sua vida. É a reportagem do Dr. James Dobson, no programa chamado Focus on the Family, Enfoque a Família. Os livros dele estão traduzidos em português. Está Mickey Mouse apresentando o último vídeo da Disney. Sabe que você quer saber o nome? Growing Up Gay, Crescendo Homossexual. Agora a Disney criou 2 Mickey Mouse homossexuais e 2 Minnie Mouse lésbicas. Aqui nesse vídeo de Growing Up Gay, o porta-voz da Disney convida a todos os adolescentes homens a explorar o maravilhoso mundo da homossexualidade. Isso é Disney. Michael Eisner, o dono da Disney, de 60% das ações que ele tem, ele deixou a sua mulher em Burbank, perto da minha casa na Califórnia, e se casou com um homem homossexual 3 meses atrás no Disney World, Orlando, Flórida. Eu vou lhe dar um conselho nessa noite em nome de Jesus. Você não sabe o que é Disney. É um império satânico, feito com uma assombrosa precisão para destruir a tua casa e para destruir os teus filhos. E vou lhe dar um conselho nessa noite: destrua esses vídeos e salve a sua casa da maldição do dia de amanhã.
A Bíblia diz que antes do Senhor enviar fogo em Sodoma e Gomorra, Ele tirou Ló de Sodoma e Gomorra. Nós queremos um avivamento, e nossas casas estão cheias de coisas dedicadas ao diabo. Então perguntamos: por que os filhos estão rebeldes? Por que não querem vir à escola dominical? Por que estão enfermos? Porque são mensagens subliminais. Eu gostaria que o tempo me desse nessa noite para explicar algumas coisas para você. Olha este Nintendo que eu trouxe dos Estados Unidos para você ver. É novinho, é um CD, está Satanás na capa. Sabe como é que se diz esse Nintendo, esse videogame? Sabe o que diz aqui atrás? How is hell? Como é o inferno? Sabe o que está escrito aqui atrás? Sente-se e relaxa-te, deixe as legiões te possuir, e você descobrirá os secretos daqueles que foram antes que você ao inferno e como chegar lá. Se chama Doom Number 2, destruição número 2. O diabo não está brincando contigo. Veja esse outro aqui, esse é novinho, saiu faz 3 semanas nos Estados Unidos, se chama Diabo. Está Satanás na capa, você não pode ver, está negro, aqui estão os seus olhos. Você sabe o que diz aqui nesse Nintendo? Olha o que diz nesse Nintendo: você irá parar no labirinto com monstros e diabos, você jamais sairá de lá. Você entrará em um mundo onde você será consumido pelo fogo e comido pelos vermes. Bem-vindo ao inferno. Eu sou o seu senhor, the devil. Sou o seu senhor, o diabo. It's a Nintendo. 123 companhias que produzem Nintendos, como Genesis Company, são satanistas. Todo mundo prega mensagens tremendas. Eu já ouvi pregadores pregar mensagens tremendas no mundo inteiro. Quem se preocupa com as crianças? Quem? Veja esse outro jogo, Doom Number 2. Veja Satanás na capa. Ele está levando as almas ao inferno. Está fogo, as almas chegando ao inferno. Veja o que diz aqui atrás, está em inglês, eu vou te traduzir. Diz: in your hot little hands you hold the biggest, baddest doom ever. Nas suas mãos pequenas você tem o Nintendo mais mau e perverso, inferno na terra. De esta vez, the entire forces of hell, todas as forças do inferno sairão sobre a terra. Escute: to understand this game you must descend into the stage and depths of hell itself. Para você entender este jogo de Nintendo, você terá que descer às mais profundezas do inferno para entender este jogo. Doom Number 2. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Eu estava alcançando o mundo inteiro e eu estava perdendo os meus filhos. Porque a meta do diabo é que quando ele não consegue destruir você, ele vai tocar o que você mais ama depois de Deus. São seus filhos, a sua esposa e a sua família. E vou dar um conselho nessa noite em nome de Jesus. Eu quero que a sua casa seja livre. Eu quero que os seus filhos sejam livres. Eu quero que os seus filhos sejam homens e mulheres de Deus no dia de amanhã. Eu somente trouxe muito poucos destes vídeos, está em espanhol. Eu trouxe para que você ouvisse a mensagem. Há o volume 1 e o volume 2. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, my friend. A Bíblia diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Você está dormindo e eu estou investigando, buscando, chamando por telefone, mandando fax, porque nós estamos morrendo por falta de conhecimento. Vamos dizer como Josué nesta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê um aplauso a Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A Ele a honra, a glória, o louvor para sempre. O mundo está perdido. Ouça a voz de Deus nessa noite. Missões é o assunto mais empolgante na Escritura. Tudo o que Deus faz, Ele faz através
de missões. Escute. O Dr. Oswald Smith, pregando no Congresso Mundial de Evangelismo com Billy Graham em Berlim, em 62, disse: se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões, e o desejo de Deus é que todo homem o conheça, e o grande propósito do Senhor é que toda a terra venha ao seu conhecimento, e você, referindo-se ele à igreja, não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade que você nunca tenha nascido de novo ainda. Evangelismo e missões é o mais grande. Nesse instante que eu lhe estou falando aqui, agora, nesse instante, agora mesmo, há um ano atrás e hoje, nasceram 62 milhões de pessoas. Para alcançar os 62 milhões de pessoas, fora os 5 bilhões que estão perdidos no mundo inteiro, somente para alcançar as 62 milhões de pessoas, nós temos que ganhar para Jesus cada dia 187 mil pessoas para Jesus, e 128 cada minuto nos próximos 110 anos, para alcançar a população inteira. O mundo está perdido. As grandes capitais do mundo estão perdidas. No mundo inteiro há 56 mil missionários. Se cada missionário fosse ganhar para Jesus as pessoas que eu lhe vou dizer, ele levaria o tempo que eu lhe vou dizer. 5 bilhões de pessoas. Cada missionário deve alcançar para Jesus 254 milhões de pessoas. Se você quer dividir América do Norte, Central e do Sul, África do Norte, Central e do Sul, Oceania, Austrália e a Europa, você vai encontrar que cada missionário deve ganhar 8 milhões e 928 mil pessoas para Jesus diariamente, até que o mundo inteiro conheça Jesus. Ainda há 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o nome Jesus. Nunca. Morrem diariamente, cada dia, 119 mil pessoas, 4.980 por hora e 165 por minuto, e 97% delas vão ao inferno. Existem 16.810 povos étnicos e sociais que estão perdidos, que nunca ouviram o nome de Jesus. Somente na Ásia Meridional e África Central são 880 milhões de pessoas. 96% do mundo inteiro está nas mãos do diabo. 96%. No primeiro dia que eu fui dar a classe na Universidade William Carey, na Pasadena, o assistente do Dr. Ralph Winter, que é um grande missiologista, ele pediu a palavra e disse: Dr. Orion, você me dá uma oportunidade? Claro, a universidade é sua. Ele foi introduzido para eu dar a classe. Escute o que ele disse. Ele disse, ele é um americano com o cabelo loiro e os olhos azuis, e ele disse para toda a classe: eu estava orando, disse ele, eu estava orando, e eu disse ao Senhor: como alcançaremos o mundo inteiro? E o Senhor lhe disse: nós quem? E ele disse: nós, os americanos. E Deus lhe disse: sua oração é egoísta, para de orar porque eu não vou ouvi-la. Ele disse: Senhor, você sabe que o mundo não pode ser alcançado sem nós. Deus disse: sim pode ser. E Deus disse a ele: o seu tempo terminou. Ele disse: Senhor, é impossível. Deus lhe disse 2 vezes: o seu tempo terminou. Olhe para os hispanos dos Estados Unidos e da América Latina. Ore e olhe para os hispanos em todos os Estados Unidos e América Latina e o mundo inteiro, incluindo o Brasil da fala portuguesa. Veja toda a América Latina
Porque não são vocês que terminarão a tarefa da grande comissão mundial. São os hispanos e os das fala portuguesa que alcançarão este mundo para mim. Eles terminarão a tarefa da grande comissão mundial. Sabe quem são? É você e sou eu. São os hispanos dos Estados Unidos e da América Latina. A América Latina está em chamas. Por isso o amigo de Roma veio em 5 anos 4 vezes na América Latina, porque ele sabe que o seu tempo terminou. Nós vamos alcançar este mundo para Jesus. Os cavalos ainda estão correndo no hipódromo, ainda não terminou a corrida. Poderá faltar uma volta, mas ainda nós não terminamos a última volta. Você vai à Índia e você vai encontrar 330 milhões de deuses em Índia. Você está pregando em Madras ou em Bombay. Alguém chega a você e diz: no nome de qual Deus você está pregando? No nome de Jesus. Ah, não conhecemos, não precisamos nenhum mais Deus, já temos 330 milhões deles aqui. Você vai em Papua Nova Guiné e às 4 da tarde o céu, sexta-feira às 4 da tarde, o céu se torna verde, azul e amarelo. Às 4 da tarde, a nação inteira de Papua Nova Guiné está adorando ao diabo às 4 horas da tarde, cada sexta-feira. No quarto do seu hotel, as suas entranhas se comovem. O próprio diabo vem para matar você. A força das trevas é tão grande, e você olha desde o 13º andar do seu hotel, e o céu está vermelho, está amarelo, está verde. Se estão queimando incenso a Buda, a Confúcio, a Hare Krishna, ao diabo. E Deus vem e diz a você: estou buscando alguém para chorar comigo. Estou buscando alguém para sentir o que eu sinto. Estou buscando alguém para velar comigo, nem que seja 1 hora só. 70 milhões de africanos não conhecem a Deus. Jamais ouviram uma vez só o nome Jesus, nenhuma. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus viu a um homem. A tradição diz que havia 220 cobradores de impostos, 110 à mão esquerda e 110 na mão direita, na rua, na estrada que ia a Cafarnaum. Dos 220, Jesus viu aquele homem. De todo o Brasil inteiro, Jesus viu você. Ele olhou você. Ele escolheu você. Não importa de onde você venha, não importa o seu nível educacional, se tem o primário ou o 2º grau, uma universidade ou um doutorado, ou Deus, o que importa, o que Ele pode fazer através de você, e Ele pode fazer uma bomba da sua vida. Quando Deus me chamou ao ministério, alguns pastores do Rio Grande do Sul olharam para mim: que evangelismo mundial? Tu? Deus só usa os olhos azuis e o pelo loiro, está lá na América do Norte. Então eu era mais fraco, claro, agora a cubana me tem tratado melhor. Mas antes eu era tão fraco que quando o meu pijama tinha uma linha só, e se eu ia saltar a vara dizia para mim: chegou a minha vez de saltar. Um pastor me disse: você deve colocar pedras no seu bolso, você é tão fraco que um vento leva você. Ainda eles estão lá no seu tradicionalismo, colocaram a Deus dentro de uma caixa de sapato e o disseram: fique aqui. E fazem 40 anos que tem 15 ou 20 membros. Eu tenho dado 16 vezes a volta ao redor do mundo, 16 times. Porque eu creio que quando Deus chama, quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. E quando Ele supre, Ele respalda. É a unção do Espírito Santo e o poder da autoridade do Senhor que o chama, que o capacita, que o envia, supre e respalda. Deus não tem nacionalidade. Deus não precisa de passaporte.
porque para Ele não há portas fechadas. Bendito seja o seu nome. Deus escolheu este homem. Em 85, nós colocamos nossas mãos no muro de Berlim. Parecia impossível, aquela magnitude, aquela fortaleza, 25 metros para cima. De cada 20 metros, uma casinha com um soldado e uma metralhadora. E o arame farpado de pua em toda a Europa Oriental. Quem diria que no dia 19 de novembro de 89 o muro se iria derrubar? Sabe o que Deus estava dizendo quando o muro de Berlim caiu? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o seu nome. Para Deus não há impossível. Ele não conhece derrotas. Jesus viu aquele homem. Lembro-me quando eu estava no Japão. Uns rapazes da Jokun ficaram comigo e fomos num templo budista. Eu dei a volta detrás da cortina e estava o sacerdote budista queimando incenso a Buda. E eu lhe disse: posso falar contigo? Ele disse: oh, you are in a holy place. Você está em um lugar santo. Ele disse: que é holy place? Nothing. Holy place, nada holy place. Eu olhei para ele e disse: quantos anos faz que você queima incenso a Buda? 18. E nesses 18 anos ele abriu os olhos e viu você. I don't think so. Eu não creio. Então você tem um Deus cego. Perhaps, talvez. Nesses 18 anos ele estendeu a sua mão para você e ele lhe deu a mão. Oh, I don't know. Não creio. Então você tem um Deus manco também. Manco se diz? Nesses 18 anos ele abraçou você. Ele caminhou até onde você está e lhe deu um abraço? Não. Então tem um Deus paralítico também. Nesses 18 anos ele ouviu você falar? Não. Então tem um Deus surdo também. Então enfim você tem um Deus surdo, cego, paralítico, manco. Eu olhei para ele e disse: mas eu vou lhe apresentar a um Deus aqui e agora, que cura os cegos, que faz caminhar os paralíticos. Um Deus que ouve a oração. O seu nome é Jesus. 20 minutos depois, as lágrimas caíam pela sua face. Começou a tirar aquela indumentária, jogou na cara de Buda, disse: eu não preciso mais de você, você é um velho, gordo e feio. I have Jesus in my heart. Eu tenho a Jesus no meu coração. Eu não mais preciso de você. Somente basta você pregar. A palavra é poder. A palavra é poder. Basta você dizer: Jesus te ama. It is power. Jesus viu aquele homem. Jesus viu você. Escute. Em uma relação sexual de um homem e uma mulher, o esposo e a esposa, quando ele atinge o clímax e ele ejacula, ele libera 680 milhões de espermas. Esses 680 milhões de espermas, ele caminha pela ureta. Ele caminha por dentro da vagina, pela ureta, até chegar ao útero. Ele caminha 9 centímetros. São 680 milhões de espermas. O tamanho de 680 milhões de espermas são 8 quilômetros de crianças. 680 milhões de crianças empilhadas 11 vezes uma em cima da outra. Quando seu pai teve a relação sexual com a sua mãe, e quando ele ejaculou, os 650 milhões de espermas que saíram de seu pai, Deus olhou você
E quando ele o viu, ele colocou os olhos em você. E todos correram para o útero da sua mãe. E todos deram, alguns morreram ao caminho. E todos deram com ímpeto para entrar no óvulo. E quando Deus viu você, Ele lhe disse: corra, campeão, corra, eu tenho um plano com a sua vida. Corra, eu amo você. Quando você estava dando para entrar no óvulo de sua mãe, Deus veio em você e disse: precisa de uma mãozinha? Entra, eu tenho que usar você. Entre, eu preciso de você. Você é o meu escolhido, eu quero usar você. You are mine, você é meu. Yes, you are mine. Por isso você está aqui. Deus somente matou os quase 650 milhões de crianças para que você vivesse. E você ainda pergunta: será que Deus me ama? Deus tem um plano contigo. Segundo lugar, ele estava sentado no banco dos tributos públicos. Esse homem tinha uma posição, lugar onde se cobravam os impostos. Ele tinha uma posição, ele era um homem importante. Lembro-me quando Deus me chamou. Há 15 anos atrás eu passei por Belo Horizonte. Eu vim sozinho do Rio Grande do Sul. Cheguei aqui na rodoviária, coloquei a minha malinha nas costas e caminhei da rodoviária até a rua Carijós, ou Tapajós, Tamoiós, something like this. É Os, é por aqui. E vim a Jocum. Há 15 anos atrás eu comi aquele sopão da Jocum. Era tanta graxa que quando você virava o prato para baixo não caía a sopa, porque estava pegada no prato, não podia cair. Aqui na Jocum me deram uma picareta, um pico para fazer um poço, e as minhas mãos ficaram cheias de calhos. Eu lembro que depois choveu, começou a encher de água o poço. Eu comecei a chorar. Pensei em voltar e ouvir a voz de Deus que me disse: eu não uso crianças, eu só uso homens e mulheres preparados. Não chore, porque eu vou levar você tão longe que lá não há mamá nem papá. Lá no norte da África, muitos anos depois, na Espanha primeiro, depois no norte da África, com um pão só, velho de muitos dias, 5, 6 anos, colocamos em cima da mesa e tentamos quebrar o pão com a mão, e quase quebramos a mão, não o pão. Então eu tirei o sapato e quebrei, e as migalhas caíram por toda a mesa, e começamos a tomar as migalhas, e as migalhas se misturaram com as lágrimas. E Deus vem a você e diz: smile, sorria, Jesus te ama. Assim eu queria vê-lo. Aqui não há mamãe nem papá, não tem ninguém. Você está só. Bem-vindo à minha escola do discipulado pessoal. Eu vou tomar você como uma massa de pastel e vou prepará-lo. Você é barro e eu sou o alfareiro em suas mãos, e eu vou preparar você do jeito que eu quero. Oh, my friend, naquela prisão em 85 em Moscou, eles queriam os endereços, os contatos. Deixa eu lhe dizer, my friend, é um outro nível, é completamente diferente. Deixa eu lhe dizer, nós entramos, my friend, quando a KGB nos tomou na fronteira de Bratislava, Tchecoslováquia e União Soviética, e nos devolveram a Moscou. Você tem que ser suficientemente maduro, que se eu trouxesse um contrabando de Bíblias a essa igreja, para o pastor Círio, para o pastor Glaico, para o pastor Toninho, eu tenho que ser suficientemente maduro para que, se me tomam a mim, eu não entregar você nem a eles. Eu tenho que estar disposto a morrer pela causa. Deixa eu lhe dizer, my friend, lá naquela prisão, lá onde Deus vem em você e pergunta: você é suficientemente maduro para morrer por mim? Você me ama o suficiente para dar a sua vida por mim? Quando tomaram aquele bastão de ferro e abriram a cabeça do meu companheiro, eu tirei a minha camisa e coloquei a camisa dentro da cabeça dele. Colocaram nossos pés em cima de um banco, e os guardas saltaram em cima. Lá, quando nos escoltaram, quando nos tiraram da União Soviética para Viena, quando eu desci do trem, haviam 16 soldados russos com metralhadora M16 às suas costas. Eu pergunto: por que 16? Uma só faria o trabalho.
O diabo conhece você. Ele sabe a ameaça e o perigo que você é para o seu reino. Quando nos escoltaram até a Áustria e nos levaram até a Dinamarca, e eu me ajoelhei no aeroporto em Viena, eu disse: Deus, eu vivo em um país livre, em um país que pode louvar e benzer o teu nome livremente. Você talvez não pode entender isto. Minha esposa é cubana. De criança, ela nunca usou o pano vermelho da revolução de Fidel Castro. Eu sei que o Brasil tem uma ideia de Fidel Castro muito errada. Fidel Castro é um assassino, criminal. O Brasil tem uma ideia muito errada do que é Fidel Castro, porque você não viveu lá. Ela nunca usou o pano vermelho da revolução de Fidel Castro, nunca. Se ela dissesse: o meu pai me disse, o matavam. Se dissesse: a minha mãe, o matavam. Colocavam ela na frente das crianças no recreio, e algumas passavam ao seu lado e cuspiam nela, se burlavam, zombavam, porque ela nunca levou o lenço vermelho da revolução de Fidel Castro, nunca. A convicção sua de cristão e do seu chamado, você não deve vender nunca. Você não deve comprometer a sua convicção nunca. A sua convicção é o mais grande que você tem. Eles podem matar o seu corpo, mas não pode tocar a sua alma. Não podem tocar a sua alma. Quando você reconhece que tem um chamado, que você tem um propósito específico. Lembro-me aqui na Jocum, aquela ansiedade de pregar. Eu ia às 13h30, 4 da noite, no meio das árvores, aqui em Contagem, e pregava para as árvores, e abria a Bíblia e pregava para as árvores. Então eu descobri que um moço que estava ao lado da Jocum tinha uma plantação de melancias, e eu consegui uns cabos de vassoura e coloquei as melancias nos cabos de vassouras e pregava para as melancias. Nunca se converteram. Melancias mineiras, dura de coração, terrível. Se converteram nunca. Eu colocava 2 aqui, 3 ali, 4 aqui, 5 aqui. Quando eu preguei na maior igreja do mundo, na igreja de Poyang-Shou, na Coreia do Sul, na convenção de todo o continente da Ásia, dos jovens das Assembleias de Deus, sabe quantas pessoas haviam aquela manhã? 560 mil pessoas, 500 mil de pessoas, 55 mil diáconos distribuindo a Santa Ceia, 45 mil diaconisas recebendo as pessoas na entrada da igreja. Quando eu preguei aquela manhã e me sentei no banco, Deus vem a você com o Espírito Santo e diz: escute, Josué, das melancias eu trouxe você, das melancias, a maior igreja do mundo. Fui fiel ou não fui? Você cumpriu comigo, eu cumpro contigo. Eu fui fiel, você foi fiel, eu sou fiel. Deus não falha. Quando você dar a sua vida, quando você der a sua vida e o seu coração incondicionalmente 100%, e o seu coração, porque cristãos normais Deus não pode usar, são normais. Deus só usa ameaças, ousados, intrépidos, valentes, homens e mulheres que não se rendem por nada. Os covardes ficam em casa olhando televisão e comendo pipoca. Homens e mulheres de Deus, que o mundo não é digno de eles ter pisado este chão. Homens e mulheres de Deus que hoje são mártires pela igreja. Pastores cubanos que até hoje, pastores batistas, são fuzilados por Fidel Castro e colocam uma venda nos seus olhos e morrem dizendo: abaixo o comunismo, louvado seja o nome de Jesus para sempre, aleluia. Talvez você não pode entender, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Você tivesse estado comigo em 93, na União Soviética, você tivesse estado lá, uma senhora, pastor Glaico, nós levamos 16 mil Bíblias, e quando demos uma Bíblia para uma irmã, ela tomou aquela Bíblia, ele olhou para ela, abriu, começou a beijá-la e disse: é minha, é minha, é minha. E começou a olhar para ela e disse: faz 42 anos Stalin me tirou. Stalin me tirou a única que eu tinha.
ela é minha, ela é minha. E colocou no seu peito e começou a abraçá-la, abraçá-la. Se ajoelhou e chorava e dizia: é minha, é minha, é minha, é minha. E olhou para mim e disse: filho, não me dê dinheiro, não me dê roupa, não me dê nada. Eu quero Deus, me dá Deus, eu quero Deus, me dá Deus, eu quero Deus, por favor, me dá Deus. Talvez você não pode entender, porque você vive num país livre. Talvez você não pode entender o que é a China comunista ter uma Bíblia para cada 69 igrejas. Na Igreja Batista Central de Pequim há uma Bíblia enorme com uma corrente no meio da Igreja Batista Central de Pequim. Os irmãos colocam o seu nome no blackboard, no quadro negro, 2 anos antes, o nome, o dia e a hora que eles querem ler um salmo. E cada dia e cada noite é uma fila enorme, e lá uma Bíblia só, e os irmãos chineses estão um atrás do outro, chorando na expectativa de ter uma oportunidade para ler a Bíblia. Então um rapaz lê Salmo 125, 126, e ele está vendo que a vista pulou para o 126 e diz: moço, faz 2 anos que eu estou esperando para ler o 126, por favor, se você quer ter oportunidade, espere 3 anos e meio de novo e se coloque na linha. Agora é o meu tempo. Talvez você não pode entender. Você não pode entender o que é Bangkok, Tailândia, um campo de refugiados. Eu era solteiro, não era casado, não tinha Catri Júnior. Crianças, 4.000 crianças no campo de refugiado de World Vision, visão mundial. 4.000 crianças, sem teto, sem chão, no meio do barro, como porquinhos, levantavam as suas mãos e diziam: papai, papai, tenho fome, tenho fome. 4.000 crianças, refugiadas da guerra de Vietnã e do Camboja e de Laos. Talvez você não pode entender. Claro que não pode entender, porque você não viu. O mundo está perdido. Deus precisa de você. Você é importante. 3º lugar, esse homem se chamava Mateus. Coloque o seu nome ali. Coloque o seu nome ali. Se chamava Josué, se chamava Toninho, se chamava Claico, se chamava Ciro. Coloque o seu nome lá. Você é muito importante. David Brenner, o grande missionário enviado aos índios de pele vermelhas no rio Delaware, no oeste dos Estados Unidos, dizia: Deus, eu me regozijo na minha necessidade de comer e de vestir, contanto que você me dê alma, viverei. John Knox, o reformador da Escócia, dizia: Deus, dá-me as almas da Escócia ou eu vou morrer. Zizerdorf, o grande missioneiro alemão, dizia: Deus, a ti te entrego a minha esposa e os meus filhos, me dá almas, porque sem almas eu não posso viver. Qual é a sua meta na sua vida? Qual é o mais importante na sua vida? Lembro-me que eu estava em Istambul, na Turquia. Fomos a um curso de como evangelizar os muçulmanos. Escute, a maior mesquita do mundo se chama Blue Mosque, a mesquita azul. Eu vi com os meus olhos 50.000 muçulmanos dobrar-se diante de Allah. 50.000. Quando terminou a convenção, eu me sentei na calçada e comecei a chorar e disse: Deus, quem virá aqui para ganhá-los? Quem tomará o tempo para estudar a missão transcultural, para vir aprender o idioma? Quem? E quando eu tomei um ônibus para regressar ao hotel, um moço muçulmano se sentou no meu lado, mais rápido que uma bala. Foi a primeira vez que alguém ganhou de mim. Ele olhou para mim e me disse: I want to invite you to convert to Islam. Quero convidar você para converter ao islamismo. Eu levei um choque. Eu ia abrir a minha boca e dizer: eu quero convidar você para entregar seu coração a Jesus. Ele me ganhou. E ele disse: ok, that's fine, está bem. I want to invite you to receive Jesus. Quero convidar você para receber a Jesus. Ele disse: parece que vamos nos evangelizar os dois. Eu disse: ok, você fala primeiro, depois eu. Você me evangeliza primeiro, depois eu. E ele tomou 45 minutos e falou sobre a fé dos muçulmanos, os 5 pilares, Buda, Mahoma, quero dizer Maomé, todos os 5 pilares. Quando ele terminou, ele disse: tudo bem, eu vou lhe fazer 3 perguntas.
E se você me responde as 3 perguntas como eu quero, eu me converto aqui e agora ao Islã. E eu mudo meu nome para Mohamed Ali. E ele disse, ok. Eu disse, primeiro, eu quero que ele possa perdoar os meus pecados. Pecados não existem. Primeiro, teu Deus não serve. Segundo, quero que Maomé possa dar-me o poder do Espírito Santo. Espírito Santo. Nunca tenho ouvido que é Espírito Santo. Imagina ser crentes evangélicos que não sabem os muçulmanos não sabiam ser Espírito Santo. Segundo, teu Deus não serve. Terceiro, quero que ele possa dar-me vida eterna. Vida eterna? Não existe vida eterna. Terceiro, teu Deus não serve. Para eu lhe dar um tiro de graça, ele disse, ok. Se eu vou contigo a Meca, na Arábia Saudita, os ossos de Maomé estão lá. Oh, não, ele ressuscitou. Não, ele não ressuscitou, ele está lá. E ele desceu, não subiu. Está no inferno. Porque ele teve a oportunidade de receber a Jesus e não quis. Se eu vou a Meca, lá estão os guardas cuidando da tumba, da sepultura de Maomé, porque os seus ossos estão lá. É ou não é? Não é. Ele está lá. Mas a diferença entre você e eu é essa: que eu vou a Meca e Maomé está lá. Mas se você vem comigo a Jerusalém, e se você vem comigo à tumba de Jesus, ele não está lá, porque a sua tumba está vazia, porque ele ressuscitou dos mortos. Deus, bendito seja o seu nome. Ele se levantou dos mortos. Ele não está lá. Essa é a diferença. Então ele começou a chorar. Ele disse, well. There is no God like Jesus. Não há Deus como Jesus. Well, my friend, there is no God. Não há Deus como Jesus. Deixa eu lhe dizer, my friend, a paixão pelas almas é a coisa mais grande que você possa ter na sua vida. Ele é mais que universidade, ele é mais que um título, ele é mais que uma posição, ele é mais do que qualquer coisa. Você respira, você vive. Durante o dia você pensa Jesus, durante a noite você sonha com Ele. Ele é o mais importante na sua vida. O chamado deve consumir você. Essas estatísticas às vezes não me deixam dormir. Elas devem consumir você. Quarto lugar, Jesus disse a ele, segue-me. Jesus não disse qual será o seu salário. Jesus não disse a ele qual seriam as suas retribuições. Ele disse, segue-me. Na Holanda, em 1983, na convenção de Billy Graham, dos evangelistas, era às 9 horas da manhã, eu estava tomando um metrô para ir escutar a Billy Graham pregar pela manhã. Passou um jovem na estação de trem central do Amsterdã. Um jovem punk, sabe o que é o punk? Com o cabelo para cima assim, vermelho, amarelo, azul, assim para cima, e cheio de manopla na mão. E ele tinha uma camiseta, sabe o que dizia aquela camiseta? I born to go to hell. Eu nasci para ir ao inferno. Eu levei um choque quando eu vi ele. Eu parei ele no meio da rua e disse, um momento, jovem, you didn't born to go to hell. Você não nasceu para ir ao inferno. Você nasceu para ir ao céu. Oh, claro, você me fala assim pela sua gravata e o seu traje. Se esse é o problema, não tem problema. Tirei o traje e a gravata e coloquei na praça, no chão, e me sentei com ele e disse, eu quero tomar o meu tempo contigo. Ele disse, não se interesse comigo, eu sou um lixo. Eu disse, ninguém é lixo para Jesus. Isso é mentira. Jesus ama como você é. Comecei a falar com ele. Ele tinha um ódio tão grande pela mãe dele. A mãe dele havia tido ele havia nascido na prostituição. A Holanda é terrível. A zona vermelha na Holanda, as mulheres estão nuas dentro de uma caixa de vidro e o preço da prostituição está em cima. É horrível. A mãe dele o teve na prostituição. Ele nunca conheceu o pai dele. Ele experimentou todas as drogas que você tem ideia, todas as experiências sexuais que você tem ideia. O ódio, que a raiz de ressentimento que ele tinha era tão grande, que o Senhor começou a trabalhar no coração dele.
Eu disse: eu me interesso por você. Se ninguém se interessa por você, eu me interesso por ti. Jesus te ama e eu também. Ele olhou os meus olhos e disse: ninguém faz 18 anos que me diz que me ama. Eu disse: I love you, my friend. I love you because he died for you on the cross. Ele morreu na cruz por você e eu amo você. Só bastou uma palavra: eu amo você, e Deus rompeu, quebrou, pá! E o coração dele se desmoronou. Ele abriu o coração, ele se colocou de joelho no meio da praça e começou a tremer e dizia: Jesus, 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 uma alma só. Há pregadores que são para estádios. Uma alma é tão importante como um estádio inteiro. A mim me dá igual pregar 50 mil, ou a meio milhão, ou a 100 mil. Ou agora no Chile, que fomos recebidos pelo presidente da nação, fomos recebidos pelo gabinete do presidente. Talvez no outro dia eu te direi o que foi. A mim me dá igual pregar em um estádio, pregar uma pessoa, a um mendigo. A palavra é igual, o poder é igual, o sangue de Jesus é igual, o seu sacrifício é igual. Aquele jovem se quebrantou o seu coração, tomou a minha mão, começou a chorar e fez a oração do pecador. E eu disse para ele: Jesus veio a salvar e buscar o que se havia perdido. Então ele começou a tirar aquela camisa. E eu disse: espera, moço, você vai para casa sem camisa? E ele disse: claro, como é que eu vou seguir com essa coisa escrita: nasci para o inferno? Tirou a camisa e colocou no lixo e disse: vou para casa sem camisa, mas com Jesus dentro do meu coração. Aleluia, abençoado seja o nome de Jesus. Uma alma é mais importante que o mundo inteiro. Quinto lugar e último lugar, ele se levantou e o seguiu. Ele não fez pergunta nenhuma. Ele não disse qual será o meu salário. Ele não disse o que eu vou receber quando eu lhe seguir. Ele se levantou e seguiu. Um dos grandes problemas que estamos enfrentando hoje é o problema da convicção no chamado. É o problema da dúvida, que se somos chamados ou não. É o problema do medo. Será que Deus vai suprir ou não? Claro que Ele vai suprir. Ele é o Deus do céu, da terra. Ele é o céu, Ele é o Deus do universo inteiro. Quando Ele chamar você essa noite, Ele vai capacitá-lo. Ele vai chamá-lo, capacitá-lo, enviá-lo. Vai suprir e vai respaldar a sua vida e o seu ministério. Deixa eu terminar com isso nessa noite. Acabamos de estar no Chile agora, em abril de 96. Eu fui a essa campanha no Chile como se fosse qualquer uma outra campanha. Oramos, jejuamos. Dentro do meu avião eu sabia que alguma coisa diferente ia acontecer no Chile. Quando o avião chegou em Santiago, de Miami a Santiago, eu me emocionei muito. Eu chorei. Talvez a mesma maneira quando cada vez que eu chego no Brasil, eu levanto a bandeira para cima. A emoção é muita regressar à minha pátria. Quando fomos para a campanha de segunda a quarta, era no auditório da Escola de Evangelismo e Missões. Vieram 450 pastores de todo o Chile, desde Punta Arenas até Arica, de toda a nação. A cruzada chegou aos ouvidos dos políticos e chegou ao gabinete do presidente o que estava sucedendo. Na quinta-feira pela manhã, eu fui recebido no Congresso Nacional Chileno. Falei aos senadores e deputados e me deram a medalha do Congresso, The Congressional Medal, que é o maior reconhecimento que um pregador estrangeiro pode receber. Quando me deram o Congressional Medal, eu fui recebido como filho ilustre da nação chilena. Eu nunca mais, o brasileiro não precisa, mas os americanos jamais precisam de visto para ir ao Chile, por um decreto-lei do gabinete da presidência do Chile. Em 125 anos de história, ninguém evangélico havia sido reconhecido ou recebido pela presidência. Isso foi na quinta que me deram a medalha do Congresso. Na sexta-feira nós tivemos 20 mil pessoas no estádio da Quinta Vergara. Então os políticos começaram a vir e começaram a entregar o seu coração a Jesus. A televisão, Canal 24 Nacional do Chile, eles não tinham sido convidados para ir à cruzada. Eles souberam e foram por eles mesmos. Escute o que Deus fez. Deus é grande. Colocaram o nome de Jesus
numa linha, num arame assim, de ponta a ponta, e colocaram o nome de Jesus enorme num isopor. Jesus, enorme. Então o estádio da Quinta Vergara, ele tem uma cúpula assim de trás, ele faz um círculo. Então o ar que vinha de frente passava por mim, ricocheteava na parede, e quando ele regressava, o nome de Jesus que estava no isopor, o vento começou a levantar o nome de Jesus assim, diante de 20.000 pessoas, e ficava parado até que o vento se ia, regressava de novo o nome de Jesus, no arame, um nome, uma faixa, um letreiro com o nome de Jesus. E eu comecei a notar no meio da mensagem, aí Deus soprava de novo, e o ar pegava de trás e regressava, passava por mim, porque eu sentia nas minhas costas, e levantava o nome de Jesus, coisa mais linda, no meio do estádio, mão para cima. Eu parei a mensagem, parei e disse: não me filme a mim, não, eu não sou ninguém. Firme a esse nome que é o nome sobre todos os nomes. Firme a esse nome, que o seu nome é Jesus. Este nome é a solução para Chile, é a solução para o presidente, para os seus governadores, para os seus ministros. Esse nome transformará a nação chilena. O rapaz que estava filmando levou um choque. Ele começou a olhar, filmando, esqueceu que estava filmando, colocou a câmera no chão, começou a chorar, deu a volta atrás da câmera, se ajoelhou, e a câmera dele própria filmou ele recebendo a Jesus via satélite a toda a nação chilena. O camarógrafo do canal 24 do Chile inteiro. Isso é o que Deus faz, escute bem. Na terça-feira, no Palácio de Belas Artes, quando eu fui recebido com visita ilustre, me deram uma placa de prata, o Dr. Josué Arião Visita, e filho ilustre da nação chilena, deixa ele dizer, e me deram um livro para eu escrever. Neste livro, onde havia escrito George Bush, Ronald Reagan, os reis da Espanha, os reis da Inglaterra, e Margaret Thatcher e Gorbachev. Quando eu tomei aquele lápis, aquela caneta para escrever naquele livro, todas as minhas memórias de 15 anos atrás voltaram à minha mente. Vieram à minha mente a mala pesada da rodoviária de Belo Horizonte até a Tapajós, Tamoiós, eu não sei, ali que pegava para ir a Contagem. Veio o sopão da Jocum, veio o pão velho na Espanha e no norte de África, veio o problema de Moscou, veio tudo em minha mente, veio rápido, em um flash, vieram as melancias, veio tudo em minha mente. Eu tomei aquele lápis e entre lágrimas disse: Deus, quem sou eu? Ninguém. Quem sou eu? Eu seguramente, quando eu tomei aquele lápis, Deus estava dizendo: o diabo tem os seus homens, mas eu também tenho os meus. Eu também tenho os meus. E tomei aquele livro chamado Livro de Ouro e coloquei: eu dedico toda esta honra, a medalha do Congresso, a medalha de prata, a placa de prata, eu dedico àquele que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. A Ele, Jesus, digno de honra, glória, louvor, sabedoria, ciência, magnificência e poder. Eu dedico a Ele toda essa honra e glória e poder. Sabe o que Deus diz numa hora dessa? E depois ao presidente, e depois aos ministros e à igreja. Sabe o que Deus diz? Deus diz: há um tempo para esconder-se, há um tempo de preparação no ministério. Deus disse a Elias em 1 Reis 17: esconda-te no arroio de Zerete, esconda-te. Ele ficou 3 anos tomando a água do arroio. Deus o humilhou porque ele teve que viver na mão de uma viúva. O filho da viúva morreu, ele orou sobre ela, Deus ressuscitou, Deus ensinou ele a ouvir a sua voz, ele viver uma vida de milagres. 3 anos depois, 1 Reis 18, veio a palavra do Senhor a Elias. Ele disse: agora mostra-te, Israel, bendito seja o seu nome. Há um tempo para se esconder e há um tempo de Deus levantá-lo como coluna, de Deus levantá-lo na trincheira. Deus precisa de você. Deus tem um plano contigo. Você não é qualquer coisa. Você é o melhor que Deus tem. Você é o melhor que Deus tem. Vamos nos colocar de pé, por favor. Veja essas lágrimas no seu rosto. Incline a sua cabeça e feche os seus olhos.
Você é importante. Você é mais importante do que você pode pensar. Há pessoas aqui nesta noite que têm recebido o chamado do Senhor e estão em desobediência. Hoje é uma noite especial. Nessa noite houve uma moça na Argentina, escute a voz de Deus. Ela tinha 18 anos quando Deus chamou ela para missões. Ela tinha um namorado, se casou com ele no primeiro ano, nasceu o primeiro bebê, isso é normal. Quando nasceu a criança, ela disse: eu sou jovem, eu tenho toda a vida para educar o meu filho, então eu vou servir ao Senhor. O filho dela cresceu, as crianças crescem muito rápido. Quando seu filho tinha 17 para 18 anos, conheceu uma moça, se casou com ela e deu um neto para ela. Com 36 para 37 anos de idade, ela foi avó, porque ela se casou com 17. Ela disse: eu ainda sou jovem, tenho muitos anos para servir ao Senhor, vou educar e ajudar a criar o meu neto, então servirei ao Senhor. Ela tinha 65 anos de idade e tinha se esquecido do chamado. Estava sentada na sua casa em Buenos Aires, Argentina, e um homem de Deus estava caminhando na rua, e o Espírito Santo veio a ele e lhe disse: mude para o outro lado da calçada, aperte o botão na campainha, e a pessoa que sair, você dirá isso, isso e isso. Ele foi, apertou o botão. Quando a senhora saiu com 65 anos de idade, o Senhor nem a saudou. O homem de Deus levantou a sua mão e disse assim: diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, me arrepio, irmãos, não brinque com Deus. Assim diz o Senhor: você era jovem quando eu a chamei para o ministério, mas você me esqueceu. Assim diz o Senhor: 200.000 argentinos irão ao inferno por culpa tua, e tu me vai dar a conta de cada um deles naquele dia. Cada um deles você me dará conta. No outro dia ela amanheceu morta. A Bíblia diz: se eu digo ao pecador que ele vai morrer, e tu não lhe adverte, ele morrerá pelo seu pecado, mas o sangue dele demandarei da tua mão. Da tua mão. Inclina a tua cabeça e fecha os teus olhos. Essa noite Deus vai fazer uma grande coisa aqui neste lugar. Deus vai quebrar corações nessa noite. Deus vai quebrar orgulhos nesta noite. Ele vai quebrar nesta noite, em nome de Jesus, rebeldias, corações orgulhosos. Ele vai quebrar a sua incredulidade. Ele vai romper a sua dúvida. Ele vai lhe dizer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, Deus do universo, que não há razão para você duvidar dEle. Nesta noite, em nome de Jesus, saiba que Deus tomou um gaúcho santamariense, um jovenzinho, cheio de inseguridades, e Deus o levou ao mundo inteiro. Deixa eu lhe dizer, e do interior, nem de Porto Alegre, do interior, Deus não tem passaportes, Deus não tem nacionalidade. Nessa noite, em nome de Jesus, há missionários que foram chamados que estão aqui. Há obreiros que foram chamados que estão aqui. Há moças que foram chamados que estão aqui. Em nome de Jesus de Nazaré. Se você quer chorar nessa noite, chore, porque é melhor chorar agora do que chorar amanhã. Inclina a sua cabeça e feche os teus olhos em sinal de reverência. Nessa noite eu vou fazer 2 convites rapidamente. Eu entendo que essa mensagem é para os crentes,
Mas talvez você esteja aqui e não é crente, e não é cristão. Talvez você está aqui e não tenha Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus quer salvá-lo nesta noite. Eu entendo que essa mensagem é para a igreja, mas se você está aqui convidado e não tem Jesus, ou está lá no saguão, no outro lado, pelo telão, Jesus quer salvá-lo. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Se você foi convidado, mas ainda não é convertido, ainda não tem a Jesus, o Senhor quer salvá-lo. Se você gostaria de entregar o teu coração a Jesus, depois na segunda oração, eu vou orar pela igreja, eu vou orar pelo seu chamado, vou orar pelos teus filhos, vou orar pelo teu matrimônio. Se você está enfermo, Deus te vai curar. Mas nessa noite, se você não tem a Jesus e você gostaria de entregar o teu coração a Cristo, para que Ele salvasse a tua alma e escrevesse o teu nome no livro da vida, amém, você deve arrepender do seu pecado, você deve confessar o seu pecado e você deve entregar o seu coração a Jesus. Amém. Nessa noite, o Senhor quer salvá-lo. Em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite e não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus quer salvá-lo. Amém. Se você gostaria de entregar o seu coração a Cristo, para que Ele te salvasse, escrevesse o teu nome no livro da vida, levante a sua mão direita onde você estiver, e Jesus vai salvar você. Amém. Levante a sua mão. Haverá alguém nessa noite, há uma pessoa lá, levante a sua mão bem alto, Deus te abençoe. Outra pessoa, levante a sua mão, Deus te abençoe. Levante, lá em cima, Deus te abençoe, obrigado. Levante a sua mão, alguém mais, outra pessoa lá, obrigado, deixe a sua mão levantada. Outra pessoa deste lado, eu quero ter a honra e o privilégio de orar por você pessoalmente. Por favor, saia do seu lugar e venha até aqui adiante, e eu vou orar por você pessoalmente. Saia rápido, aqueles que levantaram as suas mãos, rápido, saia do seu lugar e venha até aqui adiante, e eu vou orar por você. Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe, garotinho. A Bíblia diz: deixai as crianças vir a Jesus. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, saia do seu lugar e venha. Deus te abençoe, coloque-se aqui, vamos orar por você, senhora. Aqui você, jovenzinha, Deus lhe abençoe, coloque-se aqui, eu vou orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Rápido, a igreja esteja orando, por favor, porque na hora do chamado é uma luta espiritual muito grande. Na hora do chamado é uma luta espiritual muito grande. Diabo, tire as suas mãos dessas almas. Amém. Eu repreendo no nome de Jesus nesta noite. Amém. Deixe os seus corações, deixe as suas vontades, deixe os seus livre-arbítrios no nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha. Não importa que tenha sido pregado sobre missões, a palavra é a palavra. A palavra, Deus te abençoe, é a palavra. Alguém que está lá em cima, uma moça tinha levantado a sua mão lá em cima, vamos esperar para que você venha. Uma outra moça tinha levantado a mão lá do outro lado, vamos esperar para que você venha. Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe. Hoje é noite de colheita, hoje é noite de almas, hoje é noite de almas. Veja, essas pessoas vieram do telão, eu acho. É lá do telão, essas pessoas? É do telão. Deus te abençoe, coloque-se aqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Até parece que tem sido uma mensagem evangelístico, mas é uma mensagem de missões, porque a palavra é a palavra. Deus honra a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém mais? O altar está cheio, bendito seja o Senhor. A igreja, vamos orar por eles. Vocês que estão aqui na frente, por favor, em reverência à palavra do Senhor, incline a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. A igreja esteja orando, por favor. Repita depois de mim essa oração e diga em voz alta para que eu te possa ouvir. E diga comigo nessa noite, com sentimentos de verdade, diga com sinceridade essa palavra que eu vou dizer para você agora. Repita depois de mim essas palavras e diga comigo: Senhor Jesus. Todos vocês que estão aqui na frente, diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou pecador